Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesta manhã de sexta-feira. Mais uma semana laboral terminando aí e nós estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja Ele. Ó Espírito Santo, vamos orar um pouquinho? Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, Deus amado. Senhor, nessa manhã diante de Ti nos entregamos, agradecemos a vida, agradecemos a saúde, agradecemos por todos os bem-feitos, perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, resplandece em nós a Tua glória, resplandece em nós o Teu ser, Pai, sobre a nossa vida, Pai, derrama sobre nós da Tua presença. Senhor, manifesta a Tua presença neste lugar. Ah, Pai querido, Pai amado, adentre os corações nessa manhã, adentre as casas através dessa palavra, adentre os corações, Pai, endurecidos, Pai, os corações enfraquecidos. Restaura, Senhor Jesus, as nossas estruturas nessa manhã, através dessa palavra, através dessa campanha, restaurando estruturas, que as almas possam ser entregues a Ti, Pai, que as almas possam se render a Teus pés. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã te agradecemos, te louvamos porque Tu és fiel, te louvamos porque Tu é digno de honra, glória, louvor, exaltação. Cuida da nossa vida nessa manhã, cuida do nosso ser nessa manhã chamada hoje, que o Teu nome seja glorificado nessa manhã e exaltado seja o Teu nome para todos sempre. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, que nessa manhã o Senhor possa fazer valer, né, o Seu poder sobre as nossas vidas, que nós tenhamos a presença do Senhor sobre nós em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ô glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus, estou com vontade de espirrar aqui, estou esperando passar. Passou. Amém? Aleluia. Vamos lá, pega a sua Bíblia, sua bússola diária no livro de Neemias. Nós estamos no capítulo 7 hoje, louvando o nome santo do Senhor. Oh, glória! Capítulo 7, versículo 1 em diante vai dizer assim: Sucedeu que depois de reedificada a muralha e assentadas as portas, e designados porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, o oficial do palácio sobre a cidadela de Jerusalém, porque era homem fiel, temia, temia Deus mais do que a muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que nasça o sol. E sendo ainda dia, os guardiões fecharão e trancarão as portas. Eu designei guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um no seu posto e defronte à sua casa. E a cidade era grande e espaçosa, mas o povo que estava dentro dela era pouco, e as casas ainda não estavam edificadas. Então, meu Deus colocou no meu coração reunir os nobres, os magistrados e o povo, para registrar a genealogia, pois eu encontrei o livro da genealogia dos que regressaram primeiro no exílio, e assim estava registrado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor nessa manhã. A muralha foi terminada. A proteção foi restaurada. E aqui nós vamos ver que a muralha terminada, a proteção restaurada, começam-se os desígnios dos responsáveis. Começa-se o desígnio de quem vai fazer o quê. E aqui nós vamos ver que Neemias vai falar que ele mesmo designou os porteiros, os cantores e os levitas para serem os guardiões das portas. E aí ele diz que ele nomeou Anani e Ananias como por quê? Porque eles eram homens fiéis a Deus mais do que a muitos outros. Ele nomeou eles sobre a cidadela, porque era um homem fiel a Deus mais do que a muitos outros. Ser fiel a Deus mais do que muitos outros nos dá posição de reconhecimento ou glória. Ser fiel
Hoje a minha voz está um pouquinho. Ser fiel a Deus, mais do que os outros, nos dá posição de reconhecimento. Veja aqui que Anani e Ananias receberam esta posição sobre a cidadela de Jerusalém. Então que nessa manhã nós possamos já começar com o coração quentinho, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos posicionamos, se nós somos fiéis a Deus mais do que os outros, vai ter posição diferenciada, né? E muitas vezes carregamos essas posições diferenciadas e também somos muitas vezes rejeitados por um, invejados por outros, por carregarmos as posições diferenciadas, porque as posições diferenciadas, elas vêm da parte do céu, elas vêm de Deus, não são posições aquelas que os homens colocam qualquer um porque são bajuladores, são posições diferenciadas no reino, posições diferenciadas na presença, aquela pessoa que quando abre a boca, o inferno se cala, o inferno estremece. Aquela pessoa que quando abre a boca, a palavra sai de uma forma natural. Aquela pessoa que tem unção na voz, unção na palavra. Aquela pessoa que o Senhor já escolheu, que o Senhor já decretou, que o Senhor já propositou. Então nós vamos entender que quando você é fiel a Deus mais do que os outros, você tem posição diferenciada. Muitas vezes nós vemos pessoas mesmo se destacando, seres humanos se destacando na vida secular ou na vida ministerial. Por quê? Quando não é através da bajulação, né? Através do, como a gente diz, o puxa-saquismo, a gente sabe, vai entender que é Deus quem faz, que é Deus que eleva, que é Deus que posiciona, que é Deus que dá uma posição de destaque. Por quê? Porque ele era fiel e temia mais a Deus do que os outros. Aqui está a resposta. Ser fiel e temer a Deus nessa manhã. Ser fiel e temer a Deus mais do que os outros não quer dizer que ele se sentia melhor, quer dizer que ele fazia mais. Quer dizer que ele temia muito ao Senhor mesmo. Ele não fazia as coisas que os outros faziam. Por quê? Porque ele temia Deus. Ele tinha uma fidelidade com o Senhor. Ele tinha uma fidelidade com esse Deus vivo que nós servimos. Então, quando você teme a Deus mais que os outros, é quando alguém estiver fazendo as coisas e dizendo que não tem nada a ver, você dizer que não, para mim não dá, porque eu temo ao meu Senhor. Deus falou comigo para não fazer. Eu tenho a minha posição diante de Deus. Eu tenho o meu temor diante de Deus quanto aquilo que pode acontecer. Não é levar tudo na mesmice, levar tudo naquele jeito que no oba-oba, do jeito que tá bom. Não, é alguém que teme ao Senhor. É alguém que tem apreço pelo nome do Senhor. E ainda disse mais Neemias, que se abram as portas somente quando nascer o sol. E sendo assim, dia os guardas fecharão e trancarão as portas, e designei guarda dos habitantes, cada um de frente à sua casa. Porque Jerusalém era ainda grande, né? Para as casas, para o povo que estava morando lá. Tinha poucas pessoas ainda que estavam dentro da cidade. Tinham poucas pessoas que participaram ali da reconstrução. Então ele dizia, Neemias auxilia, que não se abram as portas antes que o sol nasça, que não se abram as portas antes do dia claro, que não se abram as portas porque pode ficar perigoso, né? Que não se abram as portas antes que todo mundo esteja desperto, que esteja todo mundo já na atividade para que as portas sejam abertas, que uns esperem para os outros, né? Pelos outros, que se abram as portas somente no tempo oportuno a qual todos estiverem ali. Por quê? Porque Deus colocou no coração de Neemias e os nobres, por quê? Porque as casas não estavam edificadas, diz a palavra do Senhor, ó. A cidade era grande e espaçosa, mas o povo que estava era pouco e as casas não estavam edificadas. Eles edificaram o externo, edificaram o que estava por fora, edificaram o muro de proteção e as portas, edificaram o que protegia do ataque, o que protegia do inimigo, mas agora faltava edificar dentro a morada.
faltava edificar a morada. Então nós vamos entender nessa manhã que nós estamos sendo estruturados, está sendo restaurada, né? Foi restaurada a nossa estrutura da proteção, a nossa blindagem espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés calçados no evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos sendo edificados, fomos edificados nas nossas armaduras, fomos edificados para batalhar, para guerrear. Colocamos as muralhas em ordem, levantamos as nossas muralhas nesses 26 dias, colocamos as portas, as trancas e os ferrolhos, estamos com ela pronta em nossa volta, mas agora temos que edificar a morada. Tá faltando edificar a morada. Então vamos edificar a morada da cidade nesses próximos capítulos, nesses próximos dias. E aí o que acontece? Deus toca no coração de Neemias novamente. É Deus em toda a situação. Deus está em toda a situação desse livro histórico de Neemias. E Deus toca no coração de Neemias para que ele chame os nobres, para que ele chame os magistrados, para que ele chame o povo, para registrar a genealogia e para ver no livro da genealogia quem veio do cativeiro, para ver o histórico de quem veio, de quem estava no cativeiro, quem chegou primeiro. E aqui eles vão receber, né, quem chegou primeiro, quem veio do cativeiro, qual a família da descendência de quem, para que pudesse habitar ali na cidade, que para pudesse construir, edificar as casas que estavam derribadas também. Já não existia casas, né, gente? Era um monte de ruínas. Então nós vamos ver que Deus dá o discernimento para Neemias para olhar o livro. E existe no livro o nome de muitas pessoas escritas. E eu quero dizer para você nessa manhã, no livro do céu tem que ter seu nome escrito. O seu nome está escrito no livro da vida? O seu nome está escrito no livro da vida? Estar escrito no livro da vida significa que você vai ter vida. Ou seja, você vai continuar a sua vida abundante. Você vai reinar com Cristo. O seu nome estar escrito no livro da vida é o que nos dá a alegria de batalhar nessa terra. É pelo nome que está escrito no livro da vida. Veja que aqui eles batalharam, eles construíram a muralha, reconstruíram as portas. E agora vão reedificar as casas, a morada, né, gente? A morada espiritual. Vão reedificar as casas, o símbolo da morada aqui nesse momento. Então nós vamos ver que nós vamos entender que é necessário que o seu nome, o meu nome, esteja escrito no livro. Esteja escrito que quando forem ler, o teu nome apareça lá, para que você herde, para que você tenha parte, né? E o Senhor nos ensina isso, que nós herdamos, que nós possamos herdar a nossa morada celestial, que nós possamos fazer parte, co-herdeiros com Cristo, e para isso, o nosso nome tem que estar no livro da vida. Então que nessa manhã essa palavra possa ter trago um pouquinho de alegria, um pouquinho de consolo, um pouquinho de exortação, um pouquinho de plenitude do céu na sua e na minha vida. E que Deus abençoe você, te dando um dia de vitória, em nome de Jesus, nessa sexta-feira, restaurando as estruturas. Mais um dia da nossa campanha 26º. Compartilhe esse vídeo, divide com alguém que precisa ouvir esta palavra. A paz do Senhor Jesus.